2 Coríntios capítulo 3, do verso 15 ao 18. Vamos ler juntos. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu se lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Vamos orar ao Senhor e manter a Bíblia aberta. Pai Celeste, nós agradecemos porque a Tua palavra foi lida e, ó Deus, pedimos que o Teu Espírito aplique em nosso coração, no coração de nossas crianças que vieram à Tua casa nesta noite. Nós, ó Deus, Te agradecemos o privilégio de trazer nossas crianças à Tua casa de adoração. Ó Deus, abençoa cada uma delas, sustenta cada uma delas, e que a Tua palavra entre no coração de cada uma delas, bem como em todos nós, para que sejamos como um só corpo, edificados, sustentados e alimentados pelo Teu Santo Espírito. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele traz algumas verdades que, claro, toda a verdade bíblica é preciso estarmos atentos como ovelhas do Senhor. Mas em nosso calendário hoje é o domingo de Ramos, e aí tem caminhada, tem alegria, tem alguns se entristecem, alguns marcham nesta semana com o coração entristecido, né, por causa do sacrifício. Alguns colocam lá como a paixão de Cristo. Mas o fato é que há uma expressão no texto que nós lemos, que vocês já devem ter visto em muitos momentos de louvor ou de culto carismático, neopentecostal, que diz assim: aonde há o Espírito do Senhor, então há liberdade. Aí ele diz: então libere, né? Levante as mãos, bata a palma, cante, dance, pule, e alguns manifestam alguma manifestação como se fosse unção, para justificar a segunda parte do verso 17, que diz que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Vamos pensar nesse tema, que onde há o Espírito do Senhor, então há liberdade. Primeiro em Lucas, no capítulo 19, não precisa ir lá, diz que Jesus Cristo entra triunfalmente em Jerusalém, e havia uma procissão, uma multidão de gente atrás de Cristo, e logo Cristo chora, e diz: se Jerusalém tivesse entendido quem hoje se manifesta, quem hoje chega na cidade deles, mas eles não entenderam, tanto que o drama que vai se desenrolar depois que ele entra na cidade de Jerusalém é ser preso, ser condenado, ser morto, e aí pela misericórdia e a ação de Deus, Cristo é ressurreto. Então nós nos alegramos não só com Cristo que morre, mas com Cristo que ressuscita. E aí neste capítulo 3, Paulo está escrevendo algo que algumas igrejas contemporâneas esqueceram disso, como os judeus tinham esquecido também. Paulo vem escrevendo e falando aos Coríntios, dizendo o seguinte: olha, vocês são a minha carta, a carta de Cristo, escrita não em tábuas de pedras, como era a da antiga aliança da morte, mas agora escrito em tábuas de carne, que é o coração de vocês, e não com algo descartável, mas com o próprio sangue de Cristo. E ele disse: eu também sou a carta para vocês, depois vocês poderão ler em casa, e disse: mutuamente nós somos cartas uns dos outros, escrita não por mão, mas pelo próprio sangue de Cristo, e a tábua onde está escrito é o próprio coração de Cristo. E aí ele chama a antiga aliança como a aliança da morte, e agora a nova aliança em Cristo, a aliança da vida, a aliança da liberdade. E agora ele começa escrevendo a partir do verso de número 12, diz que alguns continuam com os olhos vendados, porque não foram ainda tirado o véu da frente deles, e eles leem o Novo Testamento, a história de Cristo, e não entendem. E aí ele cita alguns casos dos que estavam presos na velha aliança, que não viam a beleza da nova aliança,
ele disse: eles leem, mas eles continuam com os olhos vendados como que por um véu. E aí ele cita a história de quando Moisés descia do Monte Sinai, que ele usava um véu, para que Israel não olhasse para o rosto de Moisés, brilhava, e ele chama isso de glória, perfeição que estava manifesta, porque ele estava na presença de Deus. E aí eles tinham Moisés mantinha um véu, e agora ele disse: e agora o Cristo veio e o véu permanece. Aí ele disse: mas quando há conversão, o véu é tirado, mas só depois da conversão. Antes da conversão, ele diz: permanecem com os olhos vendados. E aí vem essa expressão do verso 17, que olha, aonde há o Espírito de Deus, então a liberdade, então se liberte. Não é desta liberdade cultica ou litúrgica ou manifestação corpórea ou corporal que ele está falando, mas é uma vez que houve a conversão, ele disse: olha, o véu foi tirado, então agora há a liberdade, você consegue enxergar a realidade da graça. Antes não, estamos presos na lei, estamos sendo literalmente escravizados pela lei, e aí ele disse: até hoje muitos se mantêm da mesma forma. É só observar as manifestações da Semana Santa, ainda há os olhos vedados, as pessoas continuam escravizadas, e a Bíblia diz que, principalmente Efésios 2,12, ele diz que continuam sem Deus, sem esperança, sem comunidade e sem aliança. E ele diz: sem comunidade, mas de alguma forma eu tento adorar. O Romanos 1 diz também: eles, amando o próprio século, eles se esqueceram do Senhor, viraram as costas para o Senhor. E alguns pegam essa expressão do verso 20, do verso 17, e diz: olha, onde há o Espírito do Senhor, então há liberdade. Como se o cristão pudesse dar liberdade ao Espírito de Deus. É o contrário, é o Espírito quem dá liberdade ao cristão, ao pecador. Não é o pecador que dá liberdade ao Espírito. Mas eu já vi muitos dirigentes de louvor induzindo a plateia a dizer: libere o Espírito, porque é onde o Espírito do Senhor, então há liberdade. A Bíblia não está falando disso. A Bíblia está falando de uma liberdade que nós temos em Cristo. Quer ver? Olha o que diz o verso 14. Aí diz, aliás, vamos começar com o verso 12. Ele diz assim: olha, tendo pois tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles, ele diz, se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança dos livros de Moisés, ele diz: o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo foi removido, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. E todos nós, então, como o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. E aí ele usa a expressão aqui, a transformação, que é usado em Romanos 12:2, e também quando Cristo é transfigurado na frente dos apóstolos. Então o cristão ainda hoje, ele diz, ele é transformado de glória em glória. Ninguém vai para o céu sem conversão, e ninguém vai para o céu sem santificação. Ele disse: a glória de Deus é manifesto, e a santificação manifesta a transformação. Ou seja, a minha santificação manifesta a minha transformação. Ele disse: assim a gente é transformado de glória em glória. E ele diz: alguns que permaneciam com o rosto desvendado, significa que não foram transformados, que os frutos do Espírito não apareceram. Mas ele diz: nós vimos alguma coisa, senão não viram, porque senão teriam sido transformados. Continuam com os olhos vendados. Leem a antiga aliança, permanecem na antiga aliança, não veem que o Cristo é manifesto no Novo Testamento,
mas a sombra dele permanecia no Velho Testamento, que apontava para o Novo. Por exemplo, você pega Isaías 9 e diz que o menino nos nasceu e o filho se nos deu. E aí nós hoje sabemos que quando lemos o Novo Testamento, estava se referindo a Cristo, e o seu nome era maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. E aí a gente diz, é Cristo. Vai para Isaías 53, e aí quando nós lemos todo esse processo de sacrifício de Cristo, nós lemos Isaías 53 e falamos, se refere a Cristo. Ou seja, o Velho Testamento era sombra ou apontava para o Novo, e o Novo hoje esclarece o Velho. Você pega Gênesis 3,15, quando vem a promessa do homem, do filho da mulher, que ia esmagar a cabeça da serpente, e este lhe feriu o calcanhar. E aí quando você lê Gálatas 4,4 e compara com Gênesis 3,15, você diz, a Gênesis 3,15 há a promessa, e Gálatas 4,4 se cumpre. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Ele disse, isto é o véu sendo retirado. E aí nós entendemos pela fé, porque não somos salvos apenas porque descobrimos racionalmente, mas pela fé ou pela graça, somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então a igreja, ela é constituída em todo o mundo por esse processo de transformação. Mas a conversão é um ato, e a santificação, ela é um processo. E a igreja não é comunidade, que muitas vezes nós chamamos de nossa, mas nós lemos que no final do credo apostólico, nós lemos que creio na igreja universal. A igreja universal é a igreja composta de todos os cristãos do mundo inteiro, que faz parte ou não de algumas comunidades. Ele diz, esta é a igreja universal do Senhor, comprada pelo sangue de Cristo, composta por aqueles que o véu foi retirado. E aí ele entendeu que a graça é quem salva, e aí veio em Cristo, e ele diz, e agora nós somos transformados de glória em glória. Havia, como diz Paulo, a glória da carne, ou a glória da suposta mortandade, mas agora há a glória da graça em Cristo Jesus. O véu é tirado, e em caso contrário, os indivíduos permanecem mortos em delitos e pecados. São religiosos, cultuam, mas estão mortos em delitos e pecados, e não serão salvos. Você lê Mateus capítulo 7, a partir do verso 22, por exemplo. E aí você lê vários outros textos bíblicos que vai mostrando que são religiosos, tem uma praxe religiosa, às vezes tem uma suposta praxe cristã, mas se distanciam de Cristo. Se você olhar Mateus, todo Mateus 24, quando ele diz, olha, cuidado para que ninguém vos engane, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e ele disse, e essa mensagem vai permanecer, e haverá sinais, haverá prodígios, e ele disse, mas cuidado, porque isso é uma tentativa de levar ou enganar, se possível, os próprios eleitos de Deus. Nós falamos no domingo passado que é impossível, e você que não veio ontem, eu não vou repetir o sermão do Profilo ontem, porque você não veio porque não quis, então você perdeu, né? Uma bela mensagem que o Profilo trouxe ontem, edificante, falando sobre esse movimento híbrido e luz. É interessante a maneira que o Profilo, Deus te abençoe, narrou e trouxe a palavra para os jovens, claro, para todo mundo que estava aqui. Mas quando você não entende esse movimento e essa luz em Cristo, é apenas um movimento carne ou físico que não leva a lugar nenhum. E agora o apóstolo Paulo vai dizer que todo cristão é transformado de glória em glória, ou seja, vai parecendo mais com Cristo a cada dia. Quando alguns se rebelam contra isso, ele diz que não houve transformação, não houve novo nascimento, não há santificação e não há manifestação da glória do Senhor. Nós cantamos aqui que vimos o que mesmo? A glória do Senhor. E a Bíblia diz que cada dia nós somos transformados, ele diz, na imagem do próprio Cristo. Então devíamos olharmos para os outros e olhar e dizer, a imagem de Cristo está aqui, esta é a imagem, não é o ponto que a gente faz. Mas a única imagem de Deus perfeita que tem no mundo é o ser humano, porque Deus fez. O resto é réplica e bastante deformada e pervertida. Mas a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus.
Os que contemporâneos de Abraão olharam para Abraão e disseram: tu és como o príncipe de Deus. Jacó e o Esaú, eles se olham, e ele disse: nós olhamos para o teu rosto e vemos como o rosto de Deus. Eles olham para o outro e dizem assim: olha, é como se fosse o rosto de Deus. E a Bíblia diz assim: eu sou a luz do mundo. Depois fala que nós somos a luz do mundo. Isso é Bíblia, por mais que você não queira crer. E eu não tenho nenhum problema com isso. Mas a Bíblia diz que você é sal da terra e é luz do mundo, da mesma forma que Cristo disse: eu sou a luz do mundo. E agora vocês são também a luz do mundo. Então a igreja precisa desse testemunho vivo para continuar brilhando nesse mundo que jaz no maligno. O problema é quando há um esforço para a igreja supostamente cristã seja extremamente parecida com o resto do mundo. E a igreja é totalmente diferente. A igreja é transformada, a igreja vai sendo transformada de glória em glória, a igreja é santificada, a igreja é luz, a igreja é sal. E aí o mundo jaz no maligno. Mas quando há um esforço para serem iguais, tem algo bastante errado. Quando a igreja diz que tem que ser tolerante, e Deus foi intolerante, é intolerante, Cristo foi intolerante, é intolerante, o Espírito Santo continua sendo intolerante. E por que a igreja tem que ser tolerante? Por que a igreja tem que andar de mãos dadas com a crença do mundo que marcha contrário à palavra de Deus, que despreza a palavra de Deus, e a igreja tenta conseguir adeptos para a igreja, não para Cristo, e aí ela não prega mais sobre o inferno, não prega mais sobre o juízo divino, não prega mais sobre a horrível coisa, o profeta citou ontem, é cair nas mãos de um Deus vivo ou na mão de um Deus irado. E aí não se prega mais porque, olha, Deus é amor, Deus tolera tudo, Deus no final de contas vai dar tudo certo, o importante é você amar, o importante é você ter uma religião, o importante é você acreditar, vai dar tudo certo no final. E a Bíblia diz: não vai não vai dar tudo certo. Mateus 7, versos 22 e 23 em diante, ele disse que, olha, muitos vão dizer: Senhor, em teu nome nós fizemos isso, isso ou aquilo. E ele disse: mas eu nunca vos conheci. Volte os olhos para o texto. Quando você ouvir essa expressão, só a parte final, dizendo: e onde há o Espírito, no verso 17, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Não é, como eu já falei, não é a liberdade litúrgica, não é a liberdade para se dançar em liturgia, não é a liberdade para se cantar ou tocar o mais alto possível, não é o caso nosso aqui da igreja, mas não é nesse sentido. Ele está falando que aonde o Espírito entrou, então libertou. Aí nós somos livres em Cristo, o véu foi tirado, e agora nós somos salvos pela graça. E aí o verso de número 18: e todos nós, agora sim, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Ou seja, hoje somos mais santos do que foi ontem, o ano de hoje foi mais do que o ano de que se passou, e assim por diante. Ele disse: cresçamos então na graça e no conhecimento do Senhor, e com o rosto desvendado, então vamos sendo transformados de glória em glória. Ou seja, é o passado e a igreja crescendo. Que Deus nos abençoe e que a gente continue crescendo e sendo transformado de glória em glória, até o próprio Cristo se manifestar fisicamente para dizer: vinde, bendito meu Pai, ou então apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mas somos transformados de glória em glória, e todos vão ouvir no último dia: vinde, bendito meu Pai, tomai posse do reino que está preparado desde antes da fundação do mundo. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós queremos agradecer, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Agradecemos porque em algum momento a visão foi clareada e foi desvendada para continuarmos vendo e contemplando a glória do Senhor. E cada um, ó Deus, que tem encontrado com esta ação do Teu Santo Espírito, é transformado, nasceu de novo, é convertido ou convertida e cresce de glória em glória em direção ao Senhor, em direção ao dia final. E ó Deus, que quando o Senhor vier, encontre a igreja fiel do Senhor,
para ouvir a palavra: vinde, bendisse meu Pai, tomai posse do reino. E assim, ó Deus, que a tua igreja possa triunfar, possa continuar marchando neste mundo que jaz no maligno, mas com convicção, com alegria, com dependência do Senhor e crescendo na graça e na santidade. Fica, pois, ó Deus, conosco, nos sustentando e abençoando com toda a sorte de bênção. E assim, ó Deus, que a tua bênção eterna e soberana, e a presença de Cristo Senhor, e a paz do teu Santo Espírito permaneça conosco e com todo o teu povo, hoje e eternamente. Amém.